Quando nós vamos adquirir algum produto, que é um produto mais caro, um produto que tem um alto valor de custo, uma das coisas que nós observamos é se esse produto tem uma garantia. E qual é o tempo de garantia que tem esse produto? Algumas empresas oferecem, por um acréscimo de valor, também um acréscimo nessa garantia. Se a garantia é de 1 ano, a empresa oferece mais 1 ano ou 2 de garantia, mediante um pagamento de uma taxa extra. Se isso vale para as coisas materiais, se isso vale para aquelas coisas que são passageiras e sempre correm o risco de quebrar, de ser danificadas, e nós não queremos perder o nosso investimento, muito mais deve valer para a nossa fé. Muito mais importante é saber se a fé que nós professamos, se a esperança que nós colocamos em Deus, é uma experiência que tem garantia, é uma experiência verdadeira. Se nós não estamos sendo enganados, se toda essa história contada sobre Jesus, se todas as narrativas do Evangelho, se elas são verdadeiras, ou se elas são produto da inteligência, produto da mente, produto da capacidade humana, produto da vontade de alguém querer continuar levando uma mensagem ou a mensagem de Jesus. Alguns vão dizer que Jesus não ressuscitou de fato, mas o que aconteceu foi a ressurreição das suas ideias, a ressurreição dos seus ideais, e por isso o cristianismo nada mais é do que a continuidade dos ideais de um homem bom, de um homem que passou fazendo coisas boas. Outros vão dizer que a ressurreição foi uma experiência coletiva, aonde os discípulos, depois de um momento de grande sofrimento psicológico humano, sentiram a presença de Jesus, e por causa desse sentimento da presença de Jesus, saíram anunciando. Nenhuma dessas respostas convence, nenhuma dessas respostas dá garantias de que a ressurreição, de que o Cristo de fato é Filho de Deus. Nenhuma destas expressões consegue dar uma resposta que seja fundamental, e o Evangelho mostra isso para nós. Quando Jesus está crucificado, ali aquela multidão que está próxima de Jesus, diferente da multidão que acolhe Jesus na entrada de Jerusalém, aquela multidão diz assim: desce da cruz, porque se você descer da cruz, nós vamos acreditar. Salva-te a ti mesmo, porque se você se salvar a si mesmo, nós vamos acreditar. Mentira, mentira, porque esta é a provocação que o mundo continua fazendo aos discípulos de Cristo. Dá uma garantia humana da tua fé, mostra que Deus te curou, mostra que Deus realizou algum milagre na sua vida, e aí nós vamos acreditar. E essa não é a expressão de fé, esta não é a fé em Cristo, mas a fé em Jesus Cristo, ela acontece, ela se realiza à medida que nós somos capazes de olhar para o mistério da cruz, do Cristo crucificado, e proclamar a realização da promessa de Deus, e ali está a nossa garantia.
E não é uma garantia passageira, não é uma garantia que dura por 1 ano ou 2, mas é uma garantia que dura eternamente, porque é a garantia que mostra que Deus está absolutamente comprometido com a nossa salvação. Deus não está comprometido com coisas passageiras na nossa vida. Deus não veio para nos livrar de uma situação passageira. Deus não veio para passar um verniz na nossa história, para fazer com que a nossa história seja uma história bonita de ser contada. Aliás, se nós queremos ouvir histórias bonitas, é preciso ler a história dos santos, porque na história dos santos, nós vamos encontrar sofrimento, perseguição e rejeição por causa de Cristo crucificado. E a garantia que os santos têm de que esta palavra de Deus não é uma palavra passageira, é o Cristo crucificado, não é outra coisa, não é uma esperança humana, baseada em projetos, em ideais, em ideologias, baseada em ideias humanas, que são todas elas passageiras, mas é uma experiência profunda do amor de Deus, como nos dizia o profeta Isaías na primeira leitura: línguas treinadas para anunciar o amor de Deus em meio à perseguição, ao sofrimento, à dor, à angústia. Naquelas realidades aonde não seria possível encontrar a Deus, os santos viram a presença de Deus. Naquelas realidades aonde não seria possível contemplar o amor e a misericórdia de Deus, nestas realidades, os santos enxergam o Cristo crucificado e o amor de Cristo pela humanidade testemunhado no mistério da cruz. E não existe outra maneira, não existe outra maneira de contemplar, não existe outra maneira de alcançar, de ver realizada essa promessa de Deus, senão em Cristo crucificado. E nós cantávamos isso no Salmo 21, esta resposta daquele que é perseguido, daquele que é desprezado, mas daquele que vê a perseguição e o desprezo como um sentido da presença de Deus. E Jesus realiza isso plenamente, Jesus anuncia isso plenamente, e até mesmo os primeiros discípulos tiveram a dificuldade de compreender, porque humanamente, como é possível dizer que este homem que passou fazendo bem, que passou fazendo curas, realizando curas, este homem que deu a libertação ao cego, ao coxo, aos aleijados, que alimentou multidões, como é possível dizer que este homem, amado por Deus, é agora crucificado, e que a cruz é sinal do amor de Deus? É loucura, é escândalo, é loucura e é escândalo, porque a nossa perspectiva do pensamento de Deus, a garantia que nós queremos do amor de Deus, não é essa. Nós queremos uma garantia do amor de Deus, que seja a realização da nossa vontade, e Jesus expressa isso, quando está lá na montanha, ele fala: Senhor, como é dura essa hora, como é difícil enfrentar esta hora, eu sei que ela pode ser tirada. Jesus tem esta confiança, que Deus pode tudo, inclusive livrá-lo daquele momento, mas ele sabe que é necessário passar por este momento, para realizar plenamente a vontade de Deus. Aí está a garantia que não vence, aí está a garantia pela qual você não pode pagar nada.
Não fomos nós que pagamos o preço da nossa salvação. Não fomos nós que pagamos o preço da nossa libertação. Foi Cristo crucificado. E é por isso que ele vai dizer: seja feita a tua vontade. Ainda que este cálice possa ser tirado, eu bebo este cálice, o cálice do sofrimento, o cálice da dor, da angústia, da morte, para que toda a humanidade tenha vida, e tenha vida plena. Não é uma vida pela metade, não é uma vida sem graça, não é uma vida sem sentido, não é uma vida vazia. Tantas pessoas caminham por aí com a vida vazia, vazia de sentido, e por isso precisam buscar nisso, naquilo outro, buscando um pouco de felicidade, de realização, mas tudo isso é passageiro, quando aquilo que é fundamental, este sentido pleno para a nossa existência, já nos foi alcançado no mistério da cruz, não em outro lugar, não em outra proclamação, não na proclamação de um Deus que te livra simplesmente, magicamente, das coisas, mas ao contrário, um Deus que te acompanha no teu sofrimento, no meu sofrimento, no nosso sofrimento, e um Deus que, caminhando conosco nesta realidade, nos dá força para vencer estas realidades e testemunhar o seu amor. Mais uma vez voltamos ao testemunho dos santos, homens e mulheres, que em todos os tempos, em toda a história da igreja, em toda a história da humanidade, abraçaram a cruz, não tiraram um pedaço da sua cruz, não jogaram fora a sua cruz, mas abraçaram esta cruz como o sinal perpétuo, visível, do amor de Deus. Homens e mulheres que encontraram nesta cruz a força para resistir às circunstâncias do seu tempo. E hoje parece que nós temos um grande medo dessa resistência. E diante de coisas pequenas, diante de fatos pequenos, nós nos desanimamos, nos sentimos desanimados, e até o ponto de abandonar a fé, de abandonar o Cristo crucificado, para ir em busca, para ir atrás de uma promessa vazia, seja de cura, seja de resolver um problema, seja para dar uma solução rápida, dar uma solução mágica, quando ela não existe, quando ela não é verdadeira. Jesus não nos engana, e não nos engana nem mesmo a respeito das nossas forças. Pedro é aquele discípulo valente, é aquele discípulo que com a espada na mão é capaz de fazer muita coisa, é capaz de cortar a orelha de um soldado, de um servo que vem contra Jesus, mas sem a espada na mão, não é capaz de dar testemunho de Jesus. Quando a sua vida é ameaçada, quando ele é identificado como discípulo de Jesus, ele nega, e Jesus não se escandaliza disso. Jesus não se escandaliza da nossa pouca fé, Jesus não se escandaliza da nossa fragilidade, Jesus não se escandaliza da nossa capacidade de vendê-lo por algumas moedas de prata. Não pensem que nós não fazemos a mesma coisa que Judas fez, porque nós fazemos a mesma coisa que Judas fez. Nós também vendemos Jesus, trocamos Jesus por algumas moedas de prata, em determinadas circunstâncias, com certa facilidade. Se alguém te aperta na sua fé,
na necessidade do testemunho da sua fé, você vai dizer: bem, não é bem assim, não precisa ser tão radical, não precisa caminhar desse jeito, fazer dessa forma, vamos dar um jeitinho. É a mesma coisa que Judas fez, é a mesma coisa que Judas realizou, trocou Jesus por algumas moedas, e Deus não se escandaliza disso, Jesus não se escandaliza dessa situação, mas olha para nós com misericórdia, e é porque olha para nós com misericórdia, sabendo da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de alcançar a salvação pelo nosso esforço pessoal, é que Ele se dá na cruz, que Ele se deixa conduzir até a cruz, que Ele se deixa crucificar, e ali Ele chama pelo Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus é a humanidade abandonada na cruz, mas não abandonada no vazio, abandonada no amor de Deus, e é porque experimenta este amor de Deus na cruz, que Ele vai dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito. É a certeza de alguém que, apesar do sofrimento, da angústia, da dor, da morte, apesar de tudo isso, da rejeição, da renúncia, da incompreensão daqueles que estavam à sua volta, Jesus proclama acima de tudo o amor de Deus. E o que nós estamos celebrando não é simplesmente a morte de um homem, mas nós estamos celebrando a proclamação do amor definitivo de Jesus, do amor definitivo de Deus, e do compromisso, da garantia que não volta atrás, da garantia permanente da nossa salvação, da garantia permanente de um Deus que está ao nosso lado, incondicionalmente, em todas as circunstâncias, em todas as realidades. E por isso, nesse tempo santo, nós somos chamados a exaltar, não o sofrimento simplesmente, mas o sofrimento redentor, que nos alcançou, pela misericórdia de Deus, a salvação e a vida eterna. É isso que nós celebramos, este amor proclamado na cruz, que é a causa e a razão da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.